É o microfone. Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do podcast Brasil Inside. Eu estou aqui com o Isaac do Carmo. Isso, Isaac do Carmo. Grande prazer estar aqui com você hoje, junto com o Arthur também, com o Diogo, né? Isso. Então, desde já agradeço aí a oportunidade de a gente conversar um pouquinho. Igualmente, nossa produção ali deu uma saidinha, a gente já fica com a produção. Já vocês veem a cara lúcida do Arthur José que tá aí, ó. Muito fazer isso, né, cara? Coloca a câmera do nosso José aí, produção. Enfim. Bom, aqui a gente tá num ambiente descontraído, ambiente jovem. Fiquei vendo, vi que o senhor ficou lisonjeado, que a gente considera o senhor jovem, né? Então, primeiro assim, eu de coração agradeço mesmo a oportunidade. E eu falo que a juventude ela precisa estar sempre bem antenada nas questões que acontecem na nossa cidade, no nosso país, no mundo como um todo. E eu falo isso com propriedade, porque a minha vida política sindical começou aos 24 anos. Eu trabalhei na Volks 18 anos. Com 24 anos eu fui eleito dirigente sindical na fábrica. Com 28 anos eu fui eleito vice-presidente do sindicato. Com 32 anos eu fui eleito presidente do sindicato. Então, considero que assim, eu quebrei paradigmas, né? Que geralmente no mundo sindical a pessoa se aposenta para vir para o sindicato. Eu não, eu tinha 2 anos de Volkswagen, aceitei o convite, né? Então acho que é muito importante que a nossa juventude tenha meios de comunicação como o de vocês. Por isso, quando surgiu a oportunidade, minha assessoria falou, eu não pensei 2 vezes, falei assim, vamos estar juntos, sim. Eu acho muito legal trazer sempre mais vereadores da Câmara, pra gente conversar sobre como tá Taubaté, ainda mais que os últimos tempos só tem acontecimento polêmico, né? Bom, mas antes da gente prosseguir, pessoal, o José vai falar pra nós dos nossos patrocinadores ali, certo? Vamos lá, os patrocinadores que estão permitindo aí a gente voltar pro Brasil Inside, a gente continuar o nosso trabalho. Bom, primeiro o Marcos Geia, que vocês já conhecem, né? Ele já esteve aqui com a gente como entrevistado e foi um prazer entrevistar ele. Ele está nos apoiando aqui mais uma vez. Então, se você quiser assessoria esportiva, entre em contato com o Marcos Geia, né? O telefone de contato, o WhatsApp tá na bio do nosso Instagram. Nós temos também o Laboratório do Vale nos apoiando aí mais uma vez, né? Aquele laboratório que é referência em diagnóstico aqui no Vale do Paraíba. Então, entre em contato com eles. Né, e temos um novo patrocinador, né, que agora está ajudando a gente, a Grazi Uniformes, né, que vai fazer para você, se você precisar de um uniforme, de uma camisa com a melhor qualidade, você fala com a Grazi, que ela está apoiando a gente. Em breve, né, se tudo der certo, teremos as camisas do Brasil Inside, né, feito pela Grazi Uniformes. Então entre em contato com ela, que ela vai fazer aquele precinho bom para você com a melhor qualidade. Camisa da Grazi Uniforme aí, eu tô bem ansioso, né, espero notícias logo. Enfim... Isaac, você começou dando uma introdução sobre você. Eu queria que você discorresse um pouco mais sobre a sua personalidade nos últimos anos de Taubaté. Eu acho que é 2012 que 2012 eu fui candidato a prefeito. Então, vamos lá, né? Então, eu já falei um pouquinho. Eu trabalhei 18 anos na Volks, né? Comecei a trabalhar no comércio, inclusive, de Taubaté com 14 anos de idade, como vendedor de calçados. E em 2012, eu já à época presidente dos sindicatos metalúrgicos, a gente já vivia uma crise na cidade, no governo Peixoto, uma crise de falta de novas lideranças políticas. Eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 2003, portanto há 22 anos, e surgiu a oportunidade da gente colocar a nossa candidatura em 2012 à época. Foi uma candidatura que começou com 1% de intenção dos votos, eu lembro até hoje, era um colega meu chamado Gessé Bento, que mora hoje em Lorena, mas o alemão de São José, num Fiat Uno Mille verde, com uma caixa de som em cima, com o microfone daquele que o Arthur tá usando, me apresentando para a cidade, né? E naquela época eram 90 dias de campanha. Então você tinha condição, você, sem ser conhecido, se tornar conhecido desde que fosse para a rua. E eu fui para a rua, porque logicamente eu era conhecido na minha categoria metalúrgica, né? Não na cidade como um todo. E deu certo, a gente foi para o segundo turno, eu terminei o primeiro turno com 28% das intenções de voto, fomos para o segundo turno das eleições, não ganhei a eleição, mas fechei com 38%, né? A gente teve um crescimento, e o Vale, na época, o jornal, eu lembro até hoje a manchete, era Ortiz Júnior ganha a eleição, mas o grande vencedor é Isaac do Carmo com o PT, porque foi uma candidatura que ninguém esperava. Né? Que ninguém esperava que chegasse onde chegou. Eram 16 anos de candidatura do PT na cidade de Taubaté, uma cidade que não é fácil, uma cidade que tem uma raiz mais conservadora, menos de esquerda. E aí a gente conseguiu fazer ali um bom debate para a cidade
E hoje, com muita... E aí, antes de chegar hoje, né? Aí eu saio candidato em 2012, fui pro segundo turno. Em 2014 saio candidato a deputado estadual, tive quase 20 mil votos, somando tudo. 2015 eu decido sair da Volks e exercer a minha profissão de advocacia, qual estou até hoje como advogado, com sócio, somos sócios, dois sócios, né, há 10 anos, na área de direito do trabalho, direito previdenciário. Mas em 2016 me chamam de novo a ser candidato a prefeito de Taubaté, aí já num outro patamar, porque tinha tido a crise do PT, o impeachment da presidenta Dilma. Já jogaram na fogueira, pode dizer assim. Na verdade, falaram, nós precisamos de você. Mas assim, eu com muita tranquilidade, eu nunca tive problemas para discutir aquilo que eu acredito, né? E a gente foi para uma eleição dura, difícil, mas mesmo assim ainda cheguei a 10% dos votos, né? E aí eu me dedico nos últimos anos, 2016 até o ano de 2024, à advocacia de fato, quando eu fui convencido por vários colegas, companheiros do movimento sindical, de que era necessário a gente voltar a ter uma cadeira na Câmara Municipal de Taubaté, do Partido dos Trabalhadores, e que a gente tinha uma perspectiva de poder chegar lá, né? Fortalecer a chapa da federação, que era PT, PV e PCdoB, e a gente poderia ser aí um nome forte para que a gente pudesse retomar uma cadeira. E graças a Deus conseguimos e estamos com muita paixão, com muita vontade, atuando na Câmara. Continuo exercendo a advocacia, porque eu sempre falei o seguinte, ser vereador não é profissão. Então hoje eu estou. A minha profissão é advocacia, eu tenho meus clientes de 10 anos que confiaram em mim, então a gente tem trabalhado muito na Câmara e também junto com o meu escritório. E hoje com as redes, com sistemas telemáticos hoje eu fiz uma audiência no tribunal em 10 minutos à distância. Então você consegue atender tudo aí, trabalhando bastante, um ritmo bastante acelerado, aos meus 50 anos, e tenho dito, quando chegar nos meus 60 eu quero aposentar, gente. Posso emendar uma coisa? Pode. Já puxando um pouco do que você falou, ano passado a gente entrevistou o candidato do PT a prefeito, né, o Paulo, e a gente fez essa pergunta para ele. Eu queria perguntar para você, já que você, enfim, já vem defendendo aí as cores do PT em Taubaté há muito tempo. Qual que você acha que é, assim, os desafios que o PT tem que superar em Taubaté, né? Não precisa nem fazer esse panorama que você já fez um pouco, que Taubaté é uma cidade muito conservadora, né? Enfim, é muito difícil para um partido de esquerda ter relevância. Relevância tem, mas tem maioria. Como é que fica aí os desafios do PT? Olha, eu acho que o maior desafio que nós temos em Taubaté é mostrar que o PT nunca governou a cidade está um caos. Sempre foi governado pelas lideranças da direita da cidade, né? Hoje, atualmente, com o prefeito Sérgio Vitor, que vem vamos dizer assim, do espectro político mais à direita, né? Talvez até mais à direita que o Ortiz Júnior, se você pegar os princípios do Partido Novo, né? E mais do que isso, eu acho que é um processo de construção mesmo, né? Eu acho que eu tenho falado com muita tranquilidade, eu não sou candidato a prefeito aqui há 4 anos, eu acho que a gente tem que desempenhar um bom papel na Câmara Municipal, ter uma boa avaliação, poder inclusive eleger outros do nosso campo progressista, e não só PT, eu acho que a Thalita, que é de esquerda, também faz um brilhante mandato, e a gente tem conseguido, né, com a experiência que eu tenho, porque a vida sindical nos dá muita experiência de diálogo, de composição, criar ali na Câmara um ambiente muito saudável, né, muito de respeito. As pessoas já me respeitam muito, porque já conhecem a minha trajetória. E é aquilo que eu sempre falei, não importa, a gente está lá enquanto PT, mas tem o vereador que é do PL, tem o vereador que é do Novo. Todo mundo tem que ter uma bandeira única. Nesse momento, discutir o que é melhor para Taubaté. Lógico, é natural, vai ter algumas divergências do ponto de vista de conceito, mas eu avalio que o maior desafio do nosso partido é consolidar nomes, consolidar mandatos na Câmara e consolidar de fato um debate na cidade de que efetivamente a gente pode vir a ter uma oportunidade para mostrar que nós podemos governar de uma forma diferenciada, mais participativa, e vou dizer assim, quando eu falo na participativa, que o cidadão seja de fato o sujeito do poder público, do governo, da tomada de decisões. Eu vou, antes de prosseguir com alguma coisa mais direta em relação à Câmara e à Prefeitura, que era meu objetivo hoje, perguntar como está a relação, eu queria perguntar para você uma pergunta que eu acho que eu não cheguei a fazer muito bem explicado nesse programa nosso. O que um vereador na Câmara pode fazer para ajudar a população? Qual o poder dele em relação às decisões da cidade?
Olha, Igor, eu tenho um slogan do meu mandato, né, que é na defesa da classe trabalhadora, né, dos trabalhadores e da cidade. E por que eu falo isso? Porque assim, ó, pega no meu caso, eu tive 2.400 votos, eu tive voto em 93% das urnas de Taubaté. Então eu não tenho um reduto no meu bairro, onde eu moro, porque a minha candidatura é uma candidatura conhecida na cidade, fui candidato a prefeito, né, sindicato, então a minha candidatura é espalhada. Então, como não pensar que a gente tem que ter um mandato que olhe a cidade como um todo? Tem que olhar a cidade como um todo. Agora, não dá também para um vereador só olhar e falar assim, não, eu vou fazer só aquilo que é atribuição, que está lá na Constituição, vou fiscalizar os atos do Poder Executivo. O que chega na Câmara eu vou fiscalizar. É uma responsabilidade fundamental do vereador, mas hoje o vereador ele tem que ter a capacidade também de propor e de contribuir com mudança. Vou te dar um exemplo. Eu estava vindo para cá, eu recebi uma notificação do Carlinhos de Almeida, ex-prefeito de São José, que hoje ele é chefe de gabinete do deputado Emílio de Souza de Osasco, que eu conheço, tem uma relação, foi prefeito de Osasco, e a gente conseguiu uma doação de uma emenda do deputado, R$100 mil para o projeto Esperança, no Sônia Maria, que cuida de crianças, que eu acompanho esse projeto desde 2003. Lá tem um programa que chama Uma Hora para o Futuro, que é a doação da última hora trabalhada do trabalhador da Volks para esse projeto, que à época eu era o presidente do sindicato quando a gente conseguiu estabelecer esse conceito com os trabalhadores da Volks. Então, eu poderia falar, não é um papel, é uma responsabilidade minha como vereador, mas eu entendo que é. Conseguimos também, na semana passada, uma emenda do deputado federal Zaratini de R$350 mil para o esporte da cidade, especialmente para o ginásio do Itaim, a pista de BMX. Então nós vamos ter ali uma pista talvez a mais preparada da América Latina. Conseguimos também 2 emendas, uma do deputado Gilmar Tato de 500 mil e mais uma do Zaratini de outros 500 mil para emenda para a saúde da cidade. Então só aqui eu estou falando quase R$1.100.000. Foram 300 mil do Zaratini, 500 mil do deputado federal Gilmar Tato e 350 mil para o esporte. Então, acho que esse é o papel do vereador. Além disso, nós tivemos uma audiência pública sexta-feira muito importante para a cidade para discutir o investimento da CCR Rio São Paulo. Foi uma audiência da minha propositura na Câmara. Eu vi isso aí, eu fiquei até curioso. Vou prosseguir depois. Assim, então, assim, o vereador ele tem que estar antenado. Ele tem que estar não só olhando aquilo que é responsabilidade direta, fiscalização do executivo, mas buscar as oportunidades. Até esses dias teve um debate aí, o vereador Isaac, o Diego e a Thalita foram para Brasília. Isso não é papel de vereador? Sim, é papel de vereador. Nós tivemos 6 ministérios. Por exemplo, nós tivemos no ministério, até aqui, ó, tem um programa do governo federal que chama Contrata Brasil. Isso aqui nós vamos falar com o prefeito Sérgio Vitor. Que de fato ele tem que ser o responsável do município para fazer um contrato com o Ministério da Microempreendedorismo. Aqui você faz um contrato com a prefeitura que você pode fazer obras pequenas sem licitação até R$12 mil. E contratando o microempreendedor da sua cidade. Taubaté tem 37 mil microempreendedores, gente. Então, aqui o governo municipal pode fazer uma adesão a esse programa, aí ele vai trabalhar o cadastro dos microempreendedores de mais diversas áreas, e aí quando a prefeitura precisar, como uma escola precisar, vai direto nesse cadastro, vai ter lá a pessoa, o CNPJ, o próprio governo federal emite a nota fiscal. Entendeu? De uma forma mais séria. Vou dar um exemplo, você precisa arrumar um ar-condicionado, você vai ter que abrir toda a burocracia do município, às vezes demora 2 meses para você poder arrumar um ar-condicionado quando ele queima no verão. Como é que faz? Então, nesse programa aqui, você tem lá o cadastro, tem as pessoas contratadas, a própria escola liga, já faz o convênio, já faz a obra. A prefeitura paga, mas o governo facilita esse processo de uma forma que não tenha problema junto ao Tribunal de Contas. Né? Legal. Um outro programa que a gente foi lá também no Ministério, empréstimo para microempreendedores, né? A gente quer conversar junto com o prefeito, junto com os sindicatos de contabilistas, trazer os MEIs para saber que eles têm acesso a crédito de 6% ao ano de juros, junto ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Então, fomentando ainda mais a economia. É um papel do vereador. Fomos no Ministério da Saúde. Nós conseguimos recentemente a vinda de 2 unidades do SAMU, com ambulância para Taubaté, junto com a prefeitura, mas foi através de um diálogo nosso com o governo federal que a gente tem. Então, assim, o vereador ele tem que estar além do seu município. Ele tem que entender que
ele tem que ser aquele que cobra, mas também aquele que propõe, aquele que apresenta soluções. E é nesse sentido que eu aceitei o desafio de ser candidato e hoje estou como vereador. Esse é um princípio quando eu abro mão de poder ajudar a cidade. Pô, que legal. Você tem alguma coisa? Fala da CCR. Então, uma pergunta que a gente recebe, eu já recebi desde o ano passado, é sobre a CCR. A gente vê que São José já tá tendo a terceira faixa faz tempo e a gente tá meio parado no tempo. Aí eu vi recentemente também, parece que o prefeito de Caçapava, o Ian Lopes, Soltou eu acompanhei nas redes sociais. Ele soltou, inclusive, Ian Lopes, se você estiver vendo aí esse vídeo aqui do canal T7, eu tô te convidando porque eu quero muito falar com você. Você é um prefeito jovem, Isso. é um prefeito que tem me chamado a atenção o trabalho que tem feito por Caçapava. E tava lá em Brasília o dia que eu fui, viu? Tava lá em Brasília? Ele e vários vereadores da cidade. Enfim, aí ele também soltou sobre a CCR Nova Dutra lá em Caçapava e a chance de dar andamento mais rápido pra lá, e a gente tá aqui meio que parado, né? Não sai nada. Ó, se você voltar no tempo, quando eu fui candidato em 2012 a prefeito, eu já discuti esse problema da Dutra. Porque a gente que, por exemplo, vai em São José, nós moramos em Taubaté, mas a gente frequenta às vezes São José. Sim. A gente volta de lá, eu estudei, eu fiz um curso no AB de Jacareí, e aí você revoltava, pô, Jacareí ampliou a marginal da Dutra, São José já ampliou há vários anos, Taubaté não. Então, em 2012, eu debati muito isso. É inadmissível que a gente tenha viadutos ainda hoje que cortam a Dutra, né? Da década de 70, gente. Não é ignorância. O que seria a alternativa aos viadutos? Então, aí deixa eu te falar o que acontece, só pra gente... Sim. Você viu que eu gosto de falar bastante. Não, você é bom. Falaram assim, podcast, eu falei, então eu tô liberado, né? Tá. Então, vamos lá. Ano passado eu tive ainda, na época não tinha sido eleição, eu fui em São José dos Campos, num evento que teve lá o lançamento de um projeto de 15 bilhões de reais de investimento da CCR Rio-São Paulo com o governo federal. Esse projeto ele vai de São Caetano até Serra das Araras. Então são 10 bilhões de reais do BNDES, que é um banco do governo federal de fomento, e 5 bilhões da concessionária CCR Rio-São Paulo. Qual que é o projeto? É você ampliar todas as faixas da Dutra ao longo de Guarulhos até Serra das Araras. Né? Se vocês já tiveram a oportunidade de ir para o Rio, por exemplo, vai ser feito mais duas praticamente serras novas ali na região do Rio de Janeiro, antes de você chegar na cidade mesmo, na Serra das Araras. É um grande gargalo lá. Mas voltando aqui para Taubaté, pelo que a gente entendeu que foi colocado, vai ser feito 4 faixas, então 2 faixas a mais de cada lado da pista. Né? Além disso, vai ter uma faixa que a gente chama de faixa... É a faixa mais municipal, né? Você tem a Avenida Bandeirantes e tem a Avenida Bandeirantes e a Dom Pedro. Né? Elas permanecem. Só que vai ser incluída uma faixa, que é a faixa que a gente chama a faixa viária municipal. Como se você estivesse chegando ali em São José, sempre tem uma faixa mais antes da rua principal ali, da cidade. E depois mais 4 faixas de pista expressa. Né? E aí vai entrar um estudo de todos os viadutos da cidade de Taubaté. Então vai modernizar todos os viadutos. Essa é a nossa luta. A CCR não fez o projeto executivo, para vocês entenderem como é que funciona. A CCR vai fazer o projeto executivo, vai apresentar para a NTT, que teve na audiência nossa. Quem que é a NTT? É a Agência Nacional de Transportes Terrestres, é a agência reguladora. Ela fiscaliza as concessões de estradas e rodovias em todo o Brasil. E aí ela vai dar o aval para iniciar as obras de acordo com o projeto executivo. Então, assim, nós estamos fazendo intervenção na CCR Rio, por isso que foi essa audiência, para mostrar as necessidades. Se vocês entrarem nas minhas redes sociais, vocês vão ver um vídeo lá de aproximadamente 9 minutos, que a gente apresenta todos os gargalos da cidade. Desde os viadutos, desde, por exemplo, o shopping Via Vale, que a gente tem dificuldade de ter ali a mobilidade. Hoje não é só um shopping, você tem rede hoteleira, você tem aquela região crescendo, precisa melhorar aquela situação. Desde a pessoa que vem de Ubatuba, que tem que entrar na cidade para pegar a viaduta, que é inadmissível, né? Você tem que ter um viaduto para dar acesso direto para a Dutra, porque você causa ali para os moradores ali do Campos Elíseos. A pessoa chegar na época de verão, fica 40 minutos ali para atravessar, para chegar na casa dele, para sair ali da Humaitá e para chegar na casa dele no Campos Elíseos, né? Então a gente está fazendo essas discussões, porque agora qual é a fase que nós vamos entrar? Teve a participação do deputado federal Alencar Santana. A pessoa fala, pô, mas por que o deputado federal Alencar Santana está fazendo Taubaté para discutir a questão de Taubaté?
Ele é um deputado federal do PT, que eu tenho uma relação política há muito tempo, e por coincidência ele faz parte da comissão parlamentar que discute as questões de estrada e rodagem no Congresso Nacional. E aí ele viabilizou a vinda da NTT nessa audiência. E além disso, por ele ser de Guarulhos, ele conhece esse investimento, porque esse investimento está sendo feito obra também já em Guarulhos. Então ele acompanha isso, né? Então o que a gente tirou uma linha com ele? Depois dessa audiência que foi muito bem sucedida, muito bem proveitosa do ponto de vista do debate. Nós vamos organizar agora as demandas do município, encaminhar para ele, que ele vai marcar uma reunião com o ministro de Transportes, que é o Renan Filho, para que a gente possa levar as demandas da cidade de infraestrutura necessária nesse investimento que a CCR Rio São Paulo vai fazer. E isso tem que ser feito antes do projeto. Uhum. Entendeu? Então, assim, eu acho que Taubaté tem tudo para ter esse investimento. Segundo a CCR Rio, diz que a previsão é começar em meados de 2027 e até 2029, passando por essa modernização das vias que eu falei, né, pela ampliação e modernização de todos os viadutos da cidade. Inclusive, alguns viadutos possivelmente serão derrubados porque não tem condição de ter mobilidade mais. Por exemplo, ele até comentou lá o representante da CCR Rio, o viaduto São Pedro, não tem condição daquele viaduto se aproveitar mais. Ele é até um risco da forma que ele está hoje. Entendeu? Então, resumindo, é isso. Acho que a gente vai ter aí uma boa notícia em breve desses investimentos tão necessários para a cidade, que a gente espera aí há mais de... Pelo menos eu moro em Taubaté há 35 anos, acho que pelo menos uns 30, né? A gente tem essa vontade de melhorar essa via ali. Você tem alguma coisa para... Em relação a esse assunto, não. Quer ter mais alguma coisa desse assunto? Não, desse assunto não. Senão a gente já pode puxar para a prefeitura um pouco. Bom. Se você quiser, vereador, se você quiser fazer um panorama geral da prefeitura até agora, né? O Sérgio está aí com 6 meses de mandato, né? Enfim, a gente sabe das dificuldades que está tendo, debates acalorados que está tendo em relação a alguns assuntos. Como é que você diria, assim, no geral, como é que está a gestão nesse começo? Então, eu falo com muita tranquilidade sobre alguns aspectos. O primeiro, logo quando eu ganhei a eleição, e o Sérgio ganhou a eleição no segundo turno, me perguntaram, especialmente a imprensa, como é que eu iria me colocar. Eu me declarei como um vereador de oposição, né? Primeiro porque, se você pegar a história do Partido Novo e as votações do Partido Novo no Congresso Nacional são as mais conservadoras e as mais contra os trabalhadores, portanto eu venho da classe trabalhadora, né? Então, por isso me coloquei ali como oposição, mas com uma condição bem clara de responsabilidade com a cidade, né? Então aquilo que fosse importante para a cidade, não tenha dúvida que a gente não vai medir esforços para ajudar o governo. Quero muito que o governo do Sérgio Vitor dê certo. É um prefeito jovem, 37 anos. A nossa cidade passou por vários prefeitos que infelizmente não fizeram a cidade crescer como ela merece. Seja os 2 mandatos do governo Ortiz Júnior, depois o mandato do governo Saldi, né? E aí se olhar o segundo mandato, especialmente do governo Peixoto, né? Então a gente torce para que dê certo, né? Só que aí eu falava muito para a imprensa assim, gente, todo mundo ficava naquela questão, mas vamos fazer análise de 100 dias. Eu falo, não, eu acho que pelas condições que o governo assumiu a cidade, tem que esperar pelo menos uns 6 meses para a gente poder ver o resultado, né? Eu acho que eu tive mandato de sindicato de 4 anos, quer dizer, 4 anos você não consegue fazer tudo que você quer, imagina 100 dias ou 6 meses, né? E hoje nós podemos falar que estamos 6 meses. E eu falo com muita tranquilidade. Eu acho que é um governo que precisa, do ponto de vista de gestão e do ponto de vista de relação com a Câmara, de relação com o Poder Legislativo, melhorar em muito. Eu acho que é um governo que falhou demais com os servidores públicos, porque causou uma expectativa imensa. E eu falo muito para vocês aí com tranquilidade, Arthur e Igor. Eu fui candidato a prefeito em 2012, o servidor tinha medo de ficar perto de mim, porque eles tinham medo da família Ortiz. Eles falavam assim, eu voto em você, senhor Zaco, mas eu não posso aparecer na foto, senão vou ser perseguido, porque se o Júnior ganhar, o Bernardo Ortiz, o pai dele, sempre perseguiu o servidor. E o Sérgio Vitor, ele conseguiu algo que foi fundamental para a vitória dele, inclusive. Os servidores foram para a campanha dele. Os servidores foram para a rua, os servidores fizeram campanha dentro da prefeitura, né? E ele fez uma reunião com aproximadamente 200 servidores, falando um monte de propostas que ele ia fazer. Que o servidor não iria pagar a conta pelo problema econômico que a cidade tem, porque todo mundo sabia disso.
que o servidor teria um ambiente saudável, que o servidor não seria perseguido, que o servidor teria melhores condições de trabalho. Pô, tem coisa que não vai resolver em 6 meses. Mas você sabe muito bem o que o servidor está passando nesses 6 meses de governo Sérgio Vitor, como, por exemplo, o decreto legislativo, decreto executivo que ele mandou para a Câmara, para reduzir, em média, 25% do salário dos servidores que têm direito adicional de insalubridade ou de periculosidade e risco de vida. Né? Acho que algumas coisas ele acertou, do ponto de vista de fazer os ajustes com alguns contratos, né? Era necessário. Só que você precisa trabalhar para desenvolver a cidade. Eu acho que você pensar toda hora, vou cortar custo, você precisa pensar o que eu vou fazer para a cidade se desenvolver, para a cidade voltar a crescer. Porque nós só vamos sair dessa crise financeira se a cidade crescer. Não adianta achar que você vai cortar contrato, porque todo contrato que é cortado, com certeza quem presta serviço não está prestando da mesma qualidade. Beleza, vou cortar o contrato, mas esse serviço eu vou deixar de fazer na cidade. Então, a gente precisa começar a pensar em coisas mais propositivas para a cidade. E eu falo isso enquanto Câmara mesmo, que é uma conversa que a Câmara tem, né? De que venha projetos efetivamente que possam fazer com que a cidade possa se viabilizar. E aí eu acho outra questão negativa é a relação com a Câmara, né? A Câmara é muito negativa, porque assim, é natural que o governo tente ter uma base de apoio. O presidente Lula faz isso em Brasília, o Tarcísio faz isso em São Paulo, e o certo tem que fazer em Taubaté. Só que tem que ouvir a todos. Não pode ouvir só quem é da sua base. Nós somos 19 vereadores, né? E o Sérgio Vitor ele só ouve quem são os vereadores da base dele. E isso é muito ruim. Eu fui dirigente sindical, eu tinha 100 dirigentes sindicais. Eu conversava com todos, mesmo com aqueles que eu sabia que a relação não era boa, que conversava, ia dar discussão, mas faz parte da política, né? E até mesmo para a gente poder não só ouvir dele as questões de interesse que a prefeitura, porventura, tenha, mas também ouvir da nossa parte enquanto vereador, enquanto Câmara Municipal. Eu acho que isso é um erro. Acho que ele erra muito com relação ao secretário de Saúde, que já demonstrou que não conhece a cidade, que o resultado não está sendo aquilo que a cidade pretende e que a cidade necessita, né? Inclusive não gosta de atender vereadores, e aí quando a secretária não atende vereador, e atender vereador não é porque é vereador, porque as demandas que chegam para a gente é da população. Porta-voz, basicamente. Não, a Câmara é a porta-voz da população, né? E acho que tem causado bastante tumulto, né, no governo. Enfim, eu acho que sim. Acho que tem medidas que ele pode ainda corrigir e daqui para frente tentar melhorar. E como eu disse, vou repetir aqui, não torço para que esse governo não dê certo, porque a cidade não merece. O governo tem que dar certo porque a cidade precisa. Nós vamos chegar em 400 anos, daqui 22 anos. É fundamental que a gente comece a preparar qual é a Taubaté que a gente quer para os 400 anos. E aí o prefeito é fundamental porque tem que discutir o plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária, fazer um plano diretor para a cidade pensando nesses 20 anos, traçar planos de crescimento econômico e social para a cidade. Plano de carreira? Não, o plano de carreira, por exemplo, do servidor, eu acho interessante e importante. E eu falo assim, eu discuti muito plano de carreira na iniciativa privada, com o presidente do sindicato. Né? Tem plano que você vai fazer hoje que o resultado dele vai vir daqui 3, 4 anos. Mas você precisa discutir. Nós estamos no dissídio dos servidores. Um monte de cidade da região aí deu reajuste, os servidores se mobilizaram, conseguiram reposição de inflação. Aqui nem a reposição de inflação vai ter. Você entende? E assim, com todo respeito, eu fui na rádio, acho que se eu não me engano, foi até pro Alexandre Soledade, eu falei, se eu sou o prefeito eleito e assumir numa reunião com 200 servidores que eu ia fazer questões importantes para eles, como por exemplo reposição de inflação, que não ia reduzir salário do servidor porque eles não podiam pagar a conta da crise de Taubaté, se chega um secretário em mim e fala, prefeito, nós vamos precisar cortar aqui porque se não cortar, do servidor, não vou fazer. Que você, secretário, não foi pedir voto, eu fui. Então nós temos que ir para outro caminho. Né? Então eu acho que falta um pouco disso, de buscar outro caminho. E para deixar claro para vocês esse tema da insalubridade, deixa eu falar para assim, porque muitas vezes ele tentou confundir a população, dizendo que que o pagamento do salário dos servidores está sendo ilegal. Aí eu pergunto, ilegal há 30 anos? Com aprovação do Tribunal de Contas? Agora, Igor, se você trabalhasse na prefeitura, no escritório, e recebesse insalubridade de 40%, está errado, a prefeitura tem que cortar.
você não está exposto a agente nocivo, eu sou advogado trabalhista. Né? Ah, não, o dele não é 40, é 20, então tem que fazer uma análise técnica de qual é o grau de exposição, e aí você tem o direito correto à insalubridade. O grande problema é a fórmula do pagamento, porque hoje é pago a insalubridade em cima do salário base, mais os anuênios, que são 2% ao ano que cada servidor tem a cada ano que ele fica na prefeitura. E aí ele falou, não, eu só posso pagar agora sobre insalubridade. Mas há 30 anos é pago dessa maneira. Então, semana passada eu levei na Câmara, servidor que recebia R$ 1.300 de insalubridade, hoje está recebendo R$ 300, gente. E ele continua fazendo a mesma função, trabalhando com mato, trabalhando com escorpião, trabalhando com esgoto. Não pode. Isso é muito, muito injusto. E aí o meu mandato é um mandato que vai fazer sempre a defesa do servidor, até pela origem, pela história que eu tenho. Eu não sei se foi no T7 mesmo, acho que foi. Eu vi que a Câmara parece que arquivou 3 projetos da Prefeitura. Você sabe falar sobre isso? Então, na verdade, os 3 projetos que foram aprovados, que foram arquivados, não foi nem na Câmara, assim, foi na Comissão de Constituição e Justiça, porque tiveram o parecer do procurador da Câmara contrário. E aí eu defendo isso também. Se o procurador que está lá para discutir a constitucionalidade, para embasar a decisão da Câmara, se ele fala que é inconstitucional, Tá. se ele falar que é inconstitucional, a comissão tem que seguir a orientação do procurador. Né? Agora, Pera aí, nossa produção aqui. Perdão pela situação, mas como que é gravado, então... Ah, não, mas... não, de boa? Foi? agora melhorou. Melhorou? Beleza. Depois a gente corrige isso melhor. Não, de boa. Então, assim, por isso que foram reprovados, na verdade nem reprovados, eles não foram encaminhados ao plenário pela Comissão de Constituição e Justiça, seguindo a orientação do procurador. Ah, entendi. Legal. Você tem alguma coisa para completar? Voltando um pouco para a questão da insalubridade, teve a derrota que a Prefeitura teve na Câmara recentemente, e agora, tem alguma novidade sobre isso? O que o senhor acha que o prefeito vai fazer? Então, tá todo mundo na expectativa, porque o prefeito oficialmente não se pronunciou. Nós aprovamos um decreto legislativo que derruba o decreto executivo. Foram 14 votos a 4. Eu fui o autor desse decreto, que foi apoiado depois por outros vereadores, mas a votação foram 14 votos pelo decreto legislativo. Né? O que eu tenho dito, olhando a questão, e aí vou falar um pouco para o exame jurídico. Se você não tem um decreto que te dê o direito de mudar a base de cálculo de pagamentos, você tem que manter o que era feito e realizado há 30 anos. Porque, inclusive, é feito e realizado há 30 anos com base na Lei Complementar 01, né? Que é onde estabelece lá os direitos dos servidores e a forma de pagamento. Então, qualquer movimento, inclusive movimentos que o prefeito já está fazendo, de reduzir direitos, reduzir salário, na minha concepção, está ilegal. E, inclusive, eu acho que a Câmara em breve deve também encaminhar mais uma recomendação para ele, porque se ele está fazendo diferente do que sempre foi feito, sem ter um decreto que dê sustentação para ele, aí fala assim, mas nós não podemos cometer ilegalidade. Não existe lei que determina qual é a fórmula de cálculo de pagamento do servidor para a insalubridade. Tanto é que tem prefeitura que paga em cima do salário mínimo, tem prefeitura que paga em cima de 2 salários mínimos, tem prefeitura que paga em cima de 3 salários mínimos. Então, a prefeitura determina através de uma lei municipal. E a lei municipal hoje estabelece que tem que ser pago a insalubridade e o risco de vida a quem tem direito, né, em cima desses 2 indicadores, salário base, anuênio, e aí você compõe o pagamento do servidor. Certo. Tá, por mim, esse assunto tá fechado. Eu não tenho uma sei. questão um pouco mais geral, né, se eu puder puxar, não sei quanto tempo está de programa. 32. Ah, então acho que tá tranquilo. Você citou o Tarcísio, você como cara do PT há muitos anos, a gente sabe, o Tarcísio está fazendo um trabalho aqui, né, um trabalho que até ele teve cargo técnico no governo Dilma, enfim. O que você está achando da gestão do Tarcísio aqui no estado, até agora? Olha, eu acho que sobre aspectos que eu defendo, né, por exemplo, eu sou contra as privatizações que estão acontecendo no estado de São Paulo, especialmente a Sabesp, foi um crime contra a população paulista. Infelizmente, vocês são jovens, são do meio de comunicação, mas os grandes veículos de imprensa praticamente se omitiram. Como é que você privatiza uma empresa que dá lucro? Nós estamos vendo aí, anda em Taubaté hoje, a gente está vendo a Sabesp trocar aí os canos das ruas, Chiquinho de Matos, Avenida Independência, aí ela vai na ciclovia, arrebenta tudo,
aí vem com um asfalto de péssima qualidade, uma areia que não é areia própria para aquilo, não faz a pintura, inclusive a gente vai fazer um requerimento do meu gabinete para que a prefeitura cobre isso. Quando eu falo requerimento, é um requerimento que é aprovado na Câmara para a prefeitura cobrar. Sabesp tem que, se eu quebrei, né? Esses dias foi aprovado no projeto lá que o circo não pode mais ir para a Avenida do Povo porque ele fura o asfalto. Mas se a gente não pode deixar o circo ir mais na Avenida do Povo, como é que a gente permite que a Sabesp faça isso? Tá tendo um risco de acidentes, inclusive. Então ela vai, arranca o asfalto, põe o asfalto para as qualidades, não pinta a faixa de ciclovia. Né? Então, um exemplo. Outra questão que eu acho, a questão de privatização das escolas, acho que é um grande erro, né? Porque a gente precisa valorizar o serviço público nosso, e a educação é a base de tudo. Eu tive a oportunidade de conhecer a Coreia do Sul, quando eu era presidente do sindicato, fui lá conhecer a LG. Na época a LG não era fechada ainda, 2012. Os coreanos, há 30 anos antes, eles decidiram que eles iam investir 20% do PIB do país na educação. Ao que é a Coreia hoje, do ponto de vista de educação, do ponto de vista de desenvolvimento econômico, social, é um grande player mundial de carros, de eletroeletrônicos, enfim. Né? Então, acho que quando você privatiza, você perde a qualidade do ensino. A escola cívico-militar, para mim, também é um outro grande erro. Eu até falo assim, ó, escola cívico-militar, eu sou a favor onde você tem, por exemplo, a escola própria da Polícia Militar. E a Polícia Militar tem as suas escolas, por exemplo, em São Paulo tem os professores voltados. Agora, você trazer uma escola cívico-militar, uma política pública educacional, eu acho um grande erro. E se não é um erro, eu falo assim, ó, por que as escolas particulares de Taubaté não falam em colocar o padrão cívico-militar nos seus alunos? Porque ela quer que os alunos aprendam, pensem, possam, né, ter a sua própria análise, que possam contribuir com a formação da sociedade, que tenham opinião própria, que tenham divergência entre alunos. A escola civil-militar, ela destra. Né? Não, sim senhor, não senhor. Eu acho que a educação não é isso. Se eu fui dirigente sindical com 24 anos, imagina, é porque eu tive uma base de escola que vamos dizer, potencializou em mim essa questão de ser uma pessoa participativa, de discutir, de não aceitar as coisas que é errado. Então, eu acho que a cívico-militar ela vem para, de fato, destruir esse pensar do aluno de escola pública. E acho que, sim, o governo Tarcísio, na minha opinião, erra demais quando, por exemplo, não valoriza o serviço público. As condições, cada vez mais, de segurança pública é um problema. Imagina o seguinte, você tem aí o secretário falando de bons índices no estado de São Paulo. Só se você pegar o número de policiais militares que existe nos municípios hoje, Taubaté, comparado a 10 anos atrás, cada vez diminui. Hoje nós temos quase 30%, 40% a menos de policiais militares. E aí o que acontece? Vai passando o serviço para a Guarda Civil Municipal. E aí a prefeitura começa a ter que fazer aquilo que não era obrigação dela. Porque o que é a Guarda Civil Municipal? Cuidar do patrimônio da cidade. E aí quando você começa a ter menos policiais militares, aí o prefeito se vê obrigado a ou fazer atividade delegada, que é pagar o policial o pico do policial na sua folga, ou fortalecer a sua guarda municipal para cumprir o papel da polícia. Então acho que isso também é um grande erro. Esse ano eu tenho visto bastante a Guarda Civil se intensificando, né? Ganharam viatura, tem mais Sim, efetivo agora? Teve bastante investimentos, inclusive do governo federal, novas viaturas, mas é aquilo, né? Por exemplo, nós tivemos uma reunião recente na Câmara, junto com alguns comandantes da Polícia Militar, a gente foi falar sobre segurança no município, né? Talvez eu erre o número aqui, tá? Não vou lembrar, mas cerca de 60% das viaturas da atividade delegada em Taubaté estão paradas, porque o governo municipal cortou esse programa de atividade delegada. Você tem instrumento de segurança que poderia estar na rua, com o investimento do município, mas um investimento que é necessário. Eu falo assim, ó, saúde, segurança e educação não pode ter corte, gente. Entendeu? Reduziu, o governo municipal reduziu o valor de repasse para merenda, né? Aí você vai ver lá, o vereador Douglas Carbono levou no plenário uma maçã desidratada que as crianças comem que corta a sua gengiva, de tão dura que é. E aquilo que eu falei, você corta de um lado, mas a empresa, como toda empresa fala, eu vou ter que trazer o meu orçamento dentro do que eu estou recebendo, então eu vou diminuir a qualidade da alimentação. Então acho que são grandes desafios e acho que o Estado de São Paulo é um grande desafio, inclusive para nós da esquerda, né? O PT no Estado de São Paulo
Nunca governamos capital, né? E há um bom tempo a gente não faz nenhuma disputa de segundo turno aqui em São Paulo. Acho que é um grande desafio a gente discutir o Estado como um todo aqui em São Paulo. Você tem mais alguma coisa nesse âmbito? Não, você quer? Você vem? Eu queria estender um pouquinho a questão do PT no estado de São Paulo. Eu queria mais um. Não me baseio em nada, eu me baseio em o impopular, pessoas que dizem isso. Eu vejo até uma pequena ala da esquerda que não gosta do. Você falou que governaram o capital, não gosta do Fernando Haddad. O que você enxerga do Fernando Haddad hoje como ministro da Economia? Como foi o trabalho dele na época do mandato na capital? Então, ó, se você procurar em pesquisa, de fato o Haddad não ganhou a reeleição, né? Houve ali um movimento muito forte na época o próprio MBL fez um movimento forte naquele momento, o momento do impeachment da Dilma. Era um momento diferente da política nacional nossa, mas se você pegar os resultados econômicos que o Haddad deixou em São Paulo, foram os melhores até hoje. Inclusive de avaliação em termos de dívida, o crédito que ele deixou, programas, por exemplo, que inclusive viraram até exemplo para a Europa, veio na época até não lembro se foi o príncipe, qual dos filhos do príncipe Charles veio para ver o programa que o Haddad tinha com os usuários de droga na Cracolândia, onde empresários mais o governo faziam toda uma condição ali de tratamento, de empregabilidade, de moradia. Foi uma grande referência. E como ministro da Economia, eu acho que é o seguinte, ó, olhando a economia do Brasil, nós temos hoje um dos menores índices de desemprego da história, em média de 6,3%. Nós temos o salário mínimo do Brasil, nos últimos anos, do governo Lula, com aumento real de salário, coisa que não aconteceu no governo anterior. Nós temos, por exemplo, a discussão aí da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. E esse é um debate fundamental, não um debate de esquerda. A gente fala, quando a gente discute imposto de renda, a gente discute isso aqui, é um debate de qual país que nós queremos. Então, vira e mexe, as pessoas falam, mas os Estados Unidos assim, na Suécia assim. Lá a carga tributária de quem ganha mais é maior do que quem ganha menos. No Brasil é o inverso. A carga tributária de imposto de renda para quem ganha menos é maior do que quem ganha mais. Então, quando o governo federal propõe isentar quem ganha R$ 5.000 de imposto de renda, só em Taubaté, imagine isso, eu estou falando para vocês aqui, ó. Eu sou o coordenador do Departamento Jurídico dos Sindicatos Metalúrgicos. Nós temos 13 mil metalúrgicos. Só em Taubaté, 7 mil trabalhadores deixaram de pagar imposto de renda. É mais dinheiro no bolso do trabalhador, é mais dinheiro aonde? No comércio local, mais dinheiro no município, mais crescimento econômico. Imagine isso no Brasil, né? Agora, você vai cobrar uma tarifa de 0,8% das pessoas que ganham R$ 1 milhão por ano, de 10%. Eu vou dar um exemplo, trabalhando na Volks. O trabalhador da Volks, ele paga PLR, imposto de renda. O grande empresário, a distribuição de lucro dele é isento de imposto de renda. Não é justo, né? Então, acho que o Haddad tem acertado muito nessas discussões, inclusive a discussão que está agora com relação a alguns tributos novos para as pessoas que têm investimentos. O problema assim, não é que o Congresso é contra essa questão. Ele, além de ser contra, ele fala assim, ó, se o governo quer, de fato, melhorar as contas públicas, tem que cortar do BPC, tem que desatrelar o BPC de aumento real, de salário conforme o salário mínimo. BPC, nós estamos falando que são famílias que dependem do salário mínimo, porque a sua renda per capita é menos de R$ 500 por mês, gente. Quer dizer, eu vou deixar as pessoas mais pobres do que já são, né? E aqui não estou discutindo que a gente não tem que ter política de desenvolvimento econômico, porque o ideal era que ninguém recebesse BPC, o ideal era que ninguém recebesse o Bolsa Família, mas é uma transição. Eu vou dar um exemplo. Taubaté, nossa cidade. Eu percebo que a cidade empobreceu nos últimos anos. Especialmente porque fechou Ford em 2021. Só a Ford injetava de salário R$ 95 milhões na economia do município. Você que era por dentro dos metalúrgicos, sabe por que ela fechou? O motivo exato? A Ford teve uma decisão mundial de não produzir mais carro no Brasil. Isso é um absurdo. Uma mão na teta de todos os governos, com dinheiro do BNDES, financiamento de novos projetos, decidiu não produzir mais carro no Brasil. Eu, pessoalmente, podem até achar que é uma visão sectária, mas eu não compro carro Ford mais, porque assim, ela saiu do Brasil e ainda falou assim, olha, mas se você precisar do carro Ford, eu vou continuar produzindo carro Ford. No México, na Argentina, nos Estados Unidos. A gente tem que
A gente tem que consumir aquilo que é produzido aqui, que gera emprego aqui, né? E a LG, então só a Ford foi 95 milhões a menos de salário na economia do município. Né? A LG mais 40 milhões. Então só nesse período nós perdemos 130 milhões de injeção de recursos econômicos no município. Aí você fala assim, qual grande empresa veio para equilibrar isso? Não veio. Que é uma coisa que eu discuto na cidade de Taubaté desde 2012. A cidade é muito voltada para o setor industrial, nós precisamos diversificar. Vocês são jovens, né? Eu nem perguntei a idade de vocês. Mas se eu chegar para vocês, vocês querem fazer um cenário para trabalhar na linha da Volkswagen? Você vai falar, não, quero... A cidade precisa potencializar vocês. Entendeu? E é fato, eu tenho sobrinhos que passam lá no curso do Senai lá e falam, tio, não quero entrar na Volks, não. Eu quero ir para outro ramo, não quero trabalhar em indústria. Porque a mão de obra vai mudando, a qualificação vai mudando. E como é que a cidade vai acompanhar essa mudança? Você vai ter que sair de Taubaté para procurar um emprego que não seja no setor industrial, que já nem tem muito mais. Você entendeu? Então são os grandes desafios que a gente tem para a cidade, que aí eu espero de fato que o prefeito Sérgio Vitor, pela visão empreendedora que ele tem, junto com a Câmara Municipal, possa estabelecer um canal de análise, mas mais do que um canal de análise, um projeto para isso. Chama as universidades para discutir, chama os jovens, a juventude, os alunos para discutir. Qual cidade que a gente quer? Ô Sérgio. Não, tem que mandar um recado pro Botura. O Botura tem que mandar o Sérgio aqui pra mim, cara. Eu falei com o Botura esse tempo O Sérgio não veio aqui ainda? Não, eu falei com ele na época da campanha, mas na época da campanha era muito mais fácil, né? Porque ele usava WhatsApp pessoal. Aí agora eu tentei falar, Botura, manda o Sérgio pra cá, gente. Tem que debater aqui com o Sérgio de novo, tem que falar com ele aqui, ó. A juventude aqui, né? Não, ô, produção? É verdade. É verdade, sim. Produção, é. Então, ô, Botura, fazendo um apelo pro você, ó. Quero o Sérgio aqui, ó, viu? Responde lá no Mas WhatsApp. agora que eu vim aqui, ele vai vir também. Porque eu falei, falou, não, agora você tem que me ouvir Ó, o também. Isaac do Carmo tá te chamando também, Não, cara. importante vir, prefeito. Vem aqui. E já traz o Botura junto, o Calil, faz uma bancada aqui. Boa, uma rodinha, tudo junto. Enfim, você tem algum tema aí, ô, José? Não, cara, eu ia perguntar do governo Lula, mas eu acho que ele já fez um bom panorama. Mas se a gente já pode puxar, né? Hoje já se fala bastante em 2026, em eleição. Né? A gente está se aproximando aí, aproximadamente um ano e 1 ou 2 meses, nós vamos ter o começo da campanha oficialmente. O estúdio Não é minha assessora que tá quebrando tudo aí não, né? Não. Isso aí já tava aí. Bom, a gente já começa a falar bastante em eleição. Como é que você acha que vem esse cenário para presidente e Câmara também? Olha, assim, é um desafio enorme para a esquerda, né? Para o campo mais progressista. Eu até, muitas vezes eu falo assim, não ter esse rótulo tanto de esquerda, mas para o campo progressista. Por que eu falo que é um grande desafio? Primeiro porque nosso candidato será o presidente Lula, né? Acho que tem tudo para ir para uma recondução, uma reeleição, mas é uma disputa que não será nada fácil. A direita está muito bem organizada. Você acha? Eu acho que tá. Eu acho que a direita tá uma bagunça. Não, mas sabe, quando eu falo organizada, é que assim, você tem os candidatos da direita que está todo mundo esperando, assim, com toda clareza, eu acho que o Bolsonaro não será, em razão do impedimento dele com relação à inegibilidade que ele tem, né? Não estou nem discutindo essa discussão agora, se é golpe, se não é golpe, enfim, eu entendo que é, mas é uma discussão que lá o STF vai decidir. Mas pela condenação que ele já tem junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Mas você tem ainda uma parcela do país que vota na direita. Eu sempre falo, os meios de comunicação, infelizmente, acabam, de fato, os grandes meios não dando espaço para que a gente possa... Eu dou um exemplo de Taubaté, gente. Taubaté tem imprensa que não me ouve. Não vamos ouvir quem é do PT. Eu falei, tudo bem, uma hora vocês vão ter que ouvir, porque uma hora vai ser um tema bom para a cidade, como é que vai falar? Né? Então, assim, voltando aqui, acho que é um grande desafio, mas nós temos que estar muito bem preparados, dialogar muito com a população. Eu tenho falado muito o seguinte, ó, alguns exemplos. Eu trabalhei na Volks 18 anos. Muitos metalúrgicos votaram no Bolsonaro em 2018. Tá? E o Bolsonaro fazendo o seguinte slogan, você, para ter seu emprego, você tem que ter menos direitos. Aí eu perguntava para os metalúrgicos, e se eu fosse presidente do sindicato, a gente subisse no caminhão de som do sindicato e falasse, eu quero fazer um acordo com a Volks para reduzir direitos de vocês, para vocês terem emprego. O que vocês fariam? Aí eles falaram, a gente virava o caminhão de som com você, derrubava você do caminhão. Eu falei, mas vocês votaram num presidente que reduziu o direito de vocês. Reforma trabalhista, reforma da Previdência. Né? Tudo isso com o governo Bolsonaro. Minto. Trabalhista foi com o Temer, pós-golpe, e o Bolsonaro, no mandato dele, fez a reforma da Previdência, que foi monstruosa. Que assim,
pessoa falece hoje, o aposentado da Volks, vamos pegar de novo aí. Se ele falece, a esposa dele, antes da reforma, tinha direito a 100% da aposentadoria dele, nada mais que justo, contribuiu a vida toda. Hoje não é mais 100%, é 60%. Eu tenho casos no meu escritório, que eu faço direito previdenciário, as pessoas que aposentaram ganhavam R$6.000, aposentaram o fator, isso em 2019, ganhando 4.500, morreu de Covid, a mulher ganha R$2.500 de pensão por morte, gente. Ela fala assim, Isaac, eu saio de uma renda que eu tinha, eu e meu esposo, de 6.000, hoje eu tô com R$2.500. E o custo de vida hoje é maior do que há 4 anos, 5 anos atrás, né? Então eu acho que é muito esse debate daquele governo, do governo nosso, do PT, do governo do presidente Lula, que está buscando, de fato, fazer correções, especialmente trazendo direitos para quem mais precisa, especialmente valorizando o salário de quem mais precisa. Não é possível num país a gente paga IPVA no carro, a pessoa tem um jet ski não paga, tem um avião não paga, tem um helicóptero não paga. Que país que a gente quer justo? A gente quer se comparar à Suécia, mas lá paga. Estados Unidos lá paga. Não estou dizendo que a pessoa não pode ter, tem que ter. Mas se a pessoa tem ascensão na vida dela, é natural que o imposto que ela paga seja maior. É um pouco da discussão que nós estamos fazendo nesse país, que eu acho que vai dar bons resultados aí, sem dúvida alguma. Legal. Você tem mais alguma coisa para continuar a eleição? Não, pode falar o que você tem aí. Ah, eu queria retomar um tema agora sobre as privatizações. O senhor falou da Sabesp. Eu não tenho lá muito conhecimento teórico para falar da Sabesp. Eu queria falar sobre o que você acha que seria válido colocar para privatização aqui no município. Então, na verdade, assim, primeiro, eu falei que eu sou contra a privatização, dependendo do aspecto e do que nós estamos falando. Né? Eu acho que você pode fazer concessão de parceria público-privada, que o município acaba... Você faz a concessão por um período, você não perde o controle, né? Você perde por um certo período, mas se o contrato não demandar aquilo que ele se estabeleceu, você pode retomar a área. Vou dar um exemplo, nós doamos uma área da LG em 96, que era para gerar 10 mil empregos, gerou 3 mil, fechou em 2021, a área hoje é dela, porque foi doada, e ela vai abrir uma fábrica nova no Paraná, com 1 bilhão e 600 milhões de reais, e deixa uma fábrica dessa numa área privilegiada, que nós poderíamos ter ali novas indústrias, e ela está vendendo a área por 160 milhões de reais. Então a gente precisa ter cuidado quando fala isso. E Taubaté, a gente não tem muita coisa para privatizar, do ponto de vista de aspecto de empresa pública, né? Os patrimônios, por exemplo, o sítio, seria bem-vindo, na sua opinião? Olha, depende muito da discussão. Eu não vou dizer aqui que eu seja nem a favor nem contrário, eu acho que depende muito da discussão e do objetivo, de qual é a relação que você constrói no início do contrato e como vai entregar. Por exemplo, falam muito também da concessão do privatização do mercado municipal. Aí esses dias chegou um dado, que inclusive foi um dos secretários que levou para nós lá, não lembro se foi o Matheus, enfim, levou na Câmara, que ali arrecada de impostos 6 milhões de reais por ano. E que esse dinheiro não vai para o mercado, vai para outras fontes, outras despesas. E por que não você pegar essa fonte e trazer para o mercado para melhorar? E estou falando isso porque, primeiro, gosto do mercado, faço minhas compras lá, geralmente todo sábado. Minha mãe tem uma banca no mercado, que era do meu pai faleceu, minha mãe continua lá há mais de 20 anos, né? Então, até porque como dirigente sindical teve coisas que eu discuti terceirização nas empresas. Vou dar um exemplo, né? Logística Volkswagen foi terceirizada, segurança patrimonial da Volkswagen foi terceirizada. Por quê? A fábrica estava voltada só na atividade fim dela, que é produzir carro. Então, acho que tem coisas que podem ser, sim, passar para iniciativa privada, mas tem que ter uma análise muito clara do objetivo e do que a gente pretende chegar enquanto cidade. Isso tem que estar muito bem traçado no plano. Eu exemplifiquei o sítio porque teve uma cidade, né? Você lembra desse caso? Teve uma cidade que abriu um sítio também, sítio, um né? sítio paralelo, só que pela iniciativa privada. Aí o nosso sítio é meio... Mas é um parque aquático, né? Eu acho que é não sei bem como que é. Atibaia, se eu não me falha a memória. acho que é Aquela Atibaia. região, acho que é Atibaia. É que o nosso sítio é meio largado, e talvez passa mesmo a concessão pro privado para o sítio seria bem-vinda para tentar melhorar ele. Se for para melhorar, Manutenção. que a gente não onere, especialmente quem é da cidade, que contribuiu a vida toda com seus pagamentos de impostos para que o sítio tenha lá. Também acho que podemos potencializar mais. Mas é aquilo, a princípio eu não sou contra, desde que a gente tenha uma discussão muito clara, muito séria, de qual é o objetivo e aonde a gente pretende chegar. O mesmo posicionamento vale para os parques, tipo Itaim? Vale para os parques, eu não tenho...
Assim, eu fui dirigente sindical, eu não tenho problema em discutir as coisas, Aham. desde que a gente esteja convencido que aquilo é melhor para a cidade, né? Agora, não dá para você ir com um projeto de porteira fechada e o vereador não pode discutir, o vereador não pode pôr uma emenda, aí não dá, né? Aí volta a falar a importância do diálogo. Eu já disse para vários secretários do prefeito Sérgio Rito, falei, ó, e já falei para o prefeito, inclusive, com ele, na única reunião que eu tive com ele, depois que ele assumiu a prefeitura, eu falei, prefeito, uma vez por mês, é fundamental que você, como prefeito, chame todos os vereadores aqui para tomar um café contigo. Independente se é da base ou não é da base, você vai ouvir os vereadores vão te ouvir. É a relação de... eu falo assim, ó, eu fui eleito vereador, e um dos pontos fundamentais que eu sempre falei é o seguinte, eu vou contribuir para que a Câmara, de fato, seja um poder independente do Executivo, porque isso está preconizado na Constituição. Não podemos achar que o vereador, mesmo aquele que é da base, ele é um braço do prefeito. Não. São poderes distintos, que podem ser harmônicos, mas nem sempre. Tem o direito de divergir. Né? Porque, de fato, nós não somos uma... Para a sociedade como um todo, e vocês que são jovens, eu acho que podem até dizer se eu estou errado ou não, muita gente acha que a Câmara Municipal é um braço da Prefeitura. É uma secretaria da Prefeitura. Não, é um órgão independente. Então, eu acho que esse é o papel da Câmara, e o prefeito tem que entender isso. E aí ele tem que ter o poder do convencimento político de que aqueles projetos que ele apresenta para a cidade são importantes para a cidade. E aí não tenho dúvida que a Câmara vai votar favorável. Eu estou dando exemplo, eu sou do PT. Eu tenho uma relação muito propositiva com todos os vereadores lá. Né? Por quê? O diálogo, a gente vai construindo isso dia a dia. Legal. Você tem mais alguma coisa? Não, acho que não. Nós estamos com quanto tempo? Já vamos encerrando? 56 minutos. 56. Tá bom. Dá pra ir encerrando então. Então, pra gente fechar aqui, o que o senhor quer? Você quer deixar uma mensagem pro Sérgio Vitor hoje? Não, eu acho que a mensagem que eu deixo para o prefeito é aquela que eu sempre falei em todos os dias. Desejo muito boa sorte, que ele tenha competência e capacidade para tocar a cidade, que entenda que, de fato, é necessário construir uma base de diálogo junto à Câmara Municipal. E aquilo que eu falei para ele e falo para todos os secretários. Eu tenho um compromisso muito forte no meu mandato. A defesa da classe trabalhadora, portanto, dos direitos, né? Isso não só da iniciativa privada, mas especialmente dos servidores e da cidade. Então, no que depender de mim com relação aos contatos que eu tenho, relação política que eu tenho com o governo federal, né? Eu nem falei que em 2012, no segundo turno, nós tivemos um comício do presidente Lula aqui, nós tivemos a vinda do ministro, na época, Alexandre Padilha, na cidade, que também hoje, atualmente, é novamente ministro da Saúde, que já nos recebeu na semana passada em Brasília, para que a gente possa melhorar as condições do Agamute, investimentos em postos de saúde em Taubaté. Então, pode contar com todo o meu empenho, com a minha paixão à nossa cidade, ao meu mandato, para que a gente possa contribuir com a cidade e, consequentemente, com o seu governo. Agora, aquilo que, de fato, para nós é intransigente do ponto de vista da defesa do interesse dos servidores, nosso mandato tem um posicionamento muito claro, muito tranquilo nesse sentido, em defender os trabalhadores. Legal. Bom, eu vou finalizando aqui, pessoal do Brasil Inside. Muito obrigado, Isaac, por essa entrevista fabulosa. Olha, eu tinha meus os preconceitos, né? Eu achei que você podia ser um cara mais rígido, mas você é um cara muito de boa. Fiquei feliz de ter vindo aqui com a gente, de ter expressado algumas dúvidas claras pra gente. Bom, muito obrigado, Giuseppe. Obrigado aí todo mundo pela oportunidade. Um prazer estar aqui de novo. É isso aí. Muito obrigado, produção. Obrigado. Eu agradeço, viu? Obrigado pela oportunidade mesmo, de coração. Fiquei muito feliz quando fui convidado. Eu acho que a gente precisa ouvir mais a juventude, que é um dos problemas do PT. A gente tem que trabalhar mais a juventude do partido. Né? Eu, com meus 50 anos, e eu falo sério, mas daqui 10 anos eu penso em conviver mais com a família, com meu filho. Eu tenho um filho que eu sou pai atípico, né? E muitas vezes a vida pública te afasta, né? De momentos importantes com a família. E assim, conte sempre comigo. Eu acho que é importante, quando vocês quiserem fazer uma visita lá no nosso gabinete. E eu sou uma pessoa, assim, independente do partido que eu tenho muito orgulho de estar há 21 anos, eu fui construído através do diálogo, do movimento sindical, ouvindo todos os lados, inclusive aqueles que divergem do meu pensamento, porque é na divergência que a gente constrói, a gente sempre fala um consenso progressivo, e a gente constrói um país mais justo, mais igualitário, mais fraterno, sem intolerância, mas tolerando as divergências que é natural de uma sociedade como a nossa, democrática. Obrigado.
Eu que agradeço. Agradeço também os nossos patrocinadores que patrocinaram o episódio, patrocinam nossa campanha aqui com o Brasil Inside. Quem são mesmo, Giuseppe? Grazi Uniformes, Laboratório do Vale e Marcos Geia. Obrigado, viu? É isso aí, muito obrigado a todo mundo. Muito obrigado a você, telespectador, ou o pessoal que tá vendo nós nos cortes, né, do Instagram, que vão sair aí nas contas do Brasil Inside, do T7, e eventualmente Isaac também, né, deve postar alguma coisinha. Enfim, muito obrigado, telespectador, que chegou ao final desse episódio. Pra nós é sempre uma gratificação ter você com a gente, a juventude aqui falando mais, né, não é uma coisa muito comum, então eu fico feliz de quem apoia o nosso projeto. E bom, eu vou ficando por aqui, até o próximo episódio, pessoal, valeu!